Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos pedindo luzes ao Espírito Santo. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos voltar ao apóstolo Paulo. E este é a continuidade do segundo encontro sobre a autoridade da palavra da Igreja para nós católicos e para todos os homens de boa vontade. Voltamos então à palavra de Paulo apóstolo na carta aos Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, versículo 19. O apóstolo diz assim: já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus. Já dissemos nos vídeos passados, casa de Deus, igreja, assembleia dos convocados por Deus, família de Deus. Não somos estrangeiros, não somos, e olha que nós estamos agora vendo um dos efeitos mais terríveis das guerras, a questão dos fugitivos de guerra, dos refugiados. Nós não somos isso. Nós somos cidadãos, não é? Desse território mundial, universal, que acolhe todas as línguas, povos, nações no seu seio, a Mãe Igreja. Nós somos também edificados, construídos. A igreja se constrói sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Paulo não tem medo de falar isso. Nós hoje trememos, talvez por falta de convicção, na frente daqueles que falam, é Jesus e acabou. Sim, claro que é, porque escuta o que vem depois. Nós somos construídos, a igreja de Jesus é construída, edificada sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular, como pedra de base, sobre a qual se assenta este alicerce dos apóstolos e dos profetas, que é quem? O próprio Cristo Jesus. Nela, nesta casa de Deus, nesta igreja de Deus, a construção toda, bem travada, é uma linguagem de arquitetura, de construção, da engenharia civil. A construção toda, bem travada, bem amarrada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Neste templo, vós também sois juntos, edificados, construídos para sermos morada de Deus no Espírito. Então agora nós vamos pegar um texto do próprio catecismo, o ponto 760. Gente, eu sou encantada com esse ponto, muito encantada. Aliás, o catecismo é uma surpresa, uma coisa atrás da outra, como a palavra de Deus. O que fala esse ponto 760? Eu vou começar com uma citação de São Clemente de Alexandria. Olhem, escutem o que ele diz. Santo,
Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também a intenção de Deus é a salvação dos homens e se chama igreja. Vou debulhar isso daqui para vocês. A vontade de Deus é um ato e se chama mundo. Então, o que é o mundo? O mundo é a consequência de um ato volitivo de Deus. No ato de querer, o mundo se fez por Deus. Mas olha que bonito agora. Qual é a intenção de Deus ao fazer o mundo, ao criar a humanidade? A intenção é a salvação. E como é que se chama essa salvação dos homens? Igreja. Gente, isto foi escrito também nos primeiros séculos do cristianismo. Não havia ainda a ruptura protestante. Então, prestem atenção nisso daqui. Essa é uma citação do ponto 760. Lá no meio desse ponto diz: a igreja, esta família de Deus, resgatada pelo sangue do Cordeiro, que em tudo opera com Cristo, por Cristo e em Cristo, e dá glória e graças e adora o Deus único e verdadeiro, esta igreja é a finalidade de todas as coisas. É a intenção de Deus. O mundo foi criado em vista da igreja, ordenado para a igreja. Deus tinha esta intenção, sim. Quem dizia isso? Os primeiros cristãos. Ninguém pode mudar a história. Era a fé que eles tinham, inspirados pelo Espírito de Deus. Os autores, os primeiros pais da nossa fé. Deus criou o mundo visando a comunhão do mundo com a sua própria vida divina. Deus criou a humanidade visando, querendo, desejando a união de tudo com Ele, com a sua vida. Comunhão que se realiza pela convocação. A igreja quer dizer convocação, assembleia convocada, convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a igreja. Eu gostaria muito que vocês tivessem, adquirissem, se não tem e se já tem, tomem nota desses pontos que eu vou falando para vocês depois ruminarem também com paciência, com calma e com desejo de aprender. O outro ponto é o 880, 881. E com isso nós encerramos o nosso segundo encontro querigmático, neste quarto vídeo do segundo encontro, que trata da autoridade da igreja para interpretar a palavra de Deus para nós e como isso é importante. Como é importante o princípio da unidade da nossa igreja. No ponto 880, a igreja nos ensina: Cristo Jesus, ao instituir os 12, instituiu-os à maneira de um colégio, um colegiado. Ou, o que quer dizer um colegiado? Um grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido entre um deles. E assim como por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico,
de modo semelhante, o Romano Pontífice, o Papa, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Agora, o ponto seguinte, 881. Somente Simão, que já vimos no ponto anterior, 880, somente Simão, preposto por Jesus, escolhido por Jesus sobre os demais apóstolos, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu em pedra da sua igreja. Somente a Simão Jesus entregou as chaves da igreja. Somente a Pedro Jesus instituiu pastor de todo o rebanho. Porém, o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, a chave, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos debaixo do primado do Papa. Meus queridos, ao longo deste nosso itinerário, nós vamos ter muita oportunidade de estar fundamentando as nossas pregações na palavra de Deus e também no catecismo da nossa igreja. E vocês vão ver que a harmonia existe entre este tesouro e este daqui, o catecismo da nossa igreja. Peço a Deus que vocês sejam apaixonados pela Sagrada Escritura e sejam igualmente apaixonados por todo o ensinamento do magistério da Igreja. Não só através das encíclicas, das constituições, dos documentos oficiais do magistério, mas no nosso dia a dia, sejam apaixonados pelo nosso catecismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.